Essas duas bikes são da mesma marca, do mesmo modelo, só que de tamanhos diferentes. Essa aqui é 56, essa é 54. Você acredita que aqui na 56 pega o pé no pneu da frente e na outra não? Por isso eu fiz esse desenho totalmente regulável, dá para aumentar, diminuir o tamanho do quadro, para explicar para vocês por que isso acontece. Para explicar tudo isso para vocês, o Kleber Anderson trouxe duas bikes aqui, tamanhos diferentes, e vai me ajudar nessa parada. Mas Kleber, não é só você pisar mais para trás no pedal, que aí para de pegar o pé? Não, mas aí vai mudar todo o fit, né? Vai mudar toda a biomecânica. A sapatilha tem o lugar exato para ter o taquinho, né? Se você muda aí para não pegar o pé, você vai ficar pisando... O curioso é, essa daqui é a bike que eu uso normalmente, a 56, e bate o meu pé. Ó, o mesmo pé, a mesma sapatilha, inclusive esse pé de vela tá 170, a outra tá com pé de vela maior, o que que teria mais chance de pegar, né? Que é 172,5 e olha só, não pega. Ó, inacreditavelmente não pega. E essa é uma bike 54, é menor. Por que isso acontece? Isso já aconteceu comigo algumas vezes e por conta do negócio de equilíbrio, eu gosto de parar equilibrado, atrapalha demais. Mas no ciclismo nem tanto, né? Não, na verdade é o seguinte, o ciclista raiz sempre bateu o pé na roda dianteira quando a bike está quase parada, até 5 km por hora, mas isso nunca foi problema. No ciclismo de pista, então, é normal isso daí, sempre foi normal. Mas como o ciclista hoje, principalmente quem mora em cidade como São Paulo, por exemplo, e vai até chegar até o local de treino, ele tem que deparar muito com situações de trânsito, de farol, de voltinha, ou então vai e volta quase que no cone. Aí ele começou a reparar mais nisso, mas não é uma coisa assim que, em situação real de ciclismo, só vai acontecer isso se o cara estiver fazendo cobrinha numa subida muito inclinada e a velocidade está muito baixa. Mas assim, isso não é um problema, na verdade, tá? Olha, no meu modo de ver a geometria de uma bike, a gente partindo da grande para pequena, quanto menor a bike, menor tudo, né? Tamanho geral, entre eixo, tudo. Mas não é o que está acontecendo aqui. Como é que está pegando o pé num quadro grande, né? Que não deveria pegar e no pequeno deveria pegar, na minha visão. Então, estudando a evolução de tamanho por tamanho dessa geometria aqui, o que eles fizeram? Eles mantiveram o trail igualzinho, 58 milímetros, e aí eles foram alterando rake e ângulo de caixa de direção, nós vamos explicar agora como, para que a bicicleta tivesse o mesmo comportamento, mas que o entre-eixos da bike menor, a 54, fosse maior que da 56, sem a bicicleta alterar tanto sua dirigibilidade. Trail é uma medida que tem em toda a bike. A gente está demonstrando aqui num quadro de bicicleta de estrada, mas toda bicicleta tem, que é o que torna a bicicleta mais lenta ou mais arisca. Uma fixa, uma bicicleta de estrada, ela é mais rápida para desviar do que uma mountain bike. Mountain bike é um pouco mais lenta. E ela é assim, ó, a gente tem uma linha aqui, que é onde o pneu está tocando o chão, e essa outra que pega no centro da espiga e passa aqui. Então, ó, essa linha que está acendendo agora é o trail desse desenho. Para todas as bikes, dependendo do ângulo de inclinação lá da espiga e o avanço aqui da roda, a medida trail pode variar. Então, esse espaço ele aumenta e diminui e isso muda a dirigibilidade da bike, né, Kleber? Mas o que aconteceu nesse caso aqui? Eu já avisei que eles mantiveram o mesmo trail, a mesma medida, só que isso aconteceu inicialmente no mountain bike. Inclusive o Henrique Avancini melhorou bastante a técnica dele, a segurança para descer, porque o que eles fizeram? Diminuíram o ângulo da caixa de direção, deixaram a roda mais para frente. Para compensar, eles aumentaram o rake. O rake é uma outra medida, que é a medida, por exemplo, aqui tem o centro da espiga e da caixa de direção aqui, a linha de centro, certo? O que é o rake? O rake é a medida que o garfo avança à frente da linha de centro da caixa de direção. Quase que o tamanho da gancheira, né? Quanto está avançando a roda para frente. Quanto a roda avança. Isso é o rake, tá? Então, o que eles fizeram? Eles
jogaram a roda mais para frente, ou seja, diminuíram o ângulo da caixa de direção, jogando mais para frente. Para compensar, eles aumentaram o rake para lá embaixo dar o mesmo trail. É uma coisa maluca, mas isso daí fez o quê? Com que a roda dianteira fosse mais para frente e como manteve o trail, que dá dirigibilidade e agilidade na bicicleta, foi mantida a mesma agilidade, só que a bike ficou mais estável para descer. Porque tá com o entre-eixo maior, né? Exatamente, o entre-eixos ficou maior. E o que aconteceu? Os atletas começaram a descer mais rápido, porque a bike estava mais segura. Eu tenho aqui outra roda dianteira, só que de uma bike 54. Inclusive a frente da bike aqui, o head tube, é menor. Colocando aqui a gente consegue ver, ó. E eu vou reconfigurar o meu desenho, eu vou encolher essa bike para ela usar essa frente para vocês verem como vai mudar aqui o trail. Não, como não vai mudar o trail? 23 milímetros nesse desenho, né? Não tá na proporção verdadeira. Sim, sim. Ó, Edu, vai acontecer o seguinte, ó. Como o ângulo da caixa de direção vai para frente, estaria aumentando o espaço. Vai aumentando aqui, ó. Esse ponto e o rake vai aumentar, a linha vertical também vai para frente, só que o trail ele vai ser deslocado. Ele só vai acontecer simplesmente isso, ó. O trail vai ser do mesmo tamanho, mas vai para frente. Ele vai fazer isso daqui, só que essa linha aqui vertical. Então esse ponto vai para lá e o trail faz assim, ó. Vai acompanhar. Vai acompanhar. Vai ser o mesmo trail, só que com um entre-eixo mais longo agora. O mesmo trail deslocado para frente. É isso que aconteceu. Só que a roda vai mais para frente e o entre-eixos é a distância daqui até aqui. O entre-eixos vai aumentar, porque a traseira é igual da 54, da 56, da 51, tudo. Ó, a gente transferiu aqui a mesma medida trail, que aqui nessa escala deu 23 milímetros, continua, só que a bike está mais longa, né? Dá para ver que a linha vertical aqui da roda da frente, ó, é aqui, tem até uma marquinha de lápis aqui embaixo, e agora ela avançou. Então a bike está um pouquinho mais longa, é pouca coisa, né? Isso na escala real seria mais que o dobro do que está ali, já o suficiente para não pegar o pé. Kleber, então o que a gente fez, aqui está simulando a bike 54, a gente deitou mais o garfo, então ela alongou um pouco, mas também foi aumentado aqui o rake, né? Ou seja, esse ponto ficou mais para frente também. Isso aí. Mantendo o trail. Para manter o mesmo trail, inclinou o ângulo da caixa de direção e aumentou o rake. Aí isso daqui tudo deslocou um pouquinho. No caso real da bicicleta, 1 centímetro mais ou menos que a roda dianteira ficou mais para frente. O que acontece pedalando, né? Que eu falei, estão se perguntando, pô, tá bom, tanta coisa assim, milímetros e tal, mas o que acontece na real, né? Quando você vai pedalar em pé, a roda mais para frente, eu, por exemplo, sou um que não gosto. Então eu gosto da roda mais embaixo de mim para o balanço na subida pedalando em pé ficar melhor. Só que existem outras coisas que acontecem em detrimento do entre-eixos ter ficado maior. Então a bike 54 ela vai ficar mais estável por causa do entre-eixos maior para uma descida de alta velocidade. Mais segura, né? Mais segura. Menos arisca, vai. A bicicleta ela fica mais segura, um pouquinho menos arisca para descer. Então isso é uma característica boa para segurança, que em cima de uma bicicleta vai uma vida. Então a bicicleta fica mais segura. Ciclista mais raiz, assim, gosta da bicicleta mais arisca. Então o que acontece? Quando você entra numa curva rápida, a 56, mesmo assim sendo maior, ela vai deitar mais rápido. A 54 ela vai deitar um pouco mais lento. Mas assim,
É uma coisa tão sutil que eu demorei alguns dias andando numa, andando noutra. Eu andava numa bicicleta, largava com o mesmo pedal, do mesmo jeito, o mesmo fit, né? Eu copiei o mesmo fit exatamente de uma bicicleta para outra. E aí eu fazia essa alteração. Chegava, largava uma, pegava a outra, e dava a mesma volta no mesmo lugar. E aí você começava a ver as reações da bicicleta. É muito louco isso daí, né? Deu saudade daquela época que a gente escrevia para Bici Sport, eu fazia teste, né, de bicicleta. Eu testei mais de 50 bicicletas. E era legal, porque era assim, era no sutil que você pegava as coisas. Kleber, a gente manteve o trail, né? O mesmo trail da 54, da 56 para essa que é 54. Mas e se for menor ainda? Se for a 52, a 50, você continua mantendo essa proporção? A bike vai ficando cada vez mais longa, não? Não é que vai ficar cada vez mais longa. O trail vai ficar o mesmo. Só que a bicicleta aqui em cima ela vai diminuindo, né? E daí vai deitando o garfo? Na verdade, depois da 54 para baixo, o ângulo da caixa de direção ele se mantém e o trail ele vem andando para trás, porque a bicicleta aqui em cima vai diminuindo e vai abaixando, né? Quem determina a dirigibilidade da bicicleta, como é o trail, ele só vai andando para trás. Mas ele fica exatamente a mesma coisa. Então, assim, o divisor de águas justamente é de 54 para 50, quer dizer, de 56 para 54. Pegava muito o pé. Abaixo do... É onde começava a bater o pé muito. Então, dali para trás, da 54 para menores, a 51, 48 e tal, eles pegaram e mudaram o ângulo da caixa de direção e aumentaram o rake. Foi isso que aconteceu. Mas tem um limite, né? Então, assim, não pode mexer muito no trail, senão a bicicleta muda todas as características, né? Aí se diminuir demais, ela vai... diminuiu demais, fica tão arisca que pode dar chime. Que até já foi abordado esse assunto aqui no... Que é aquela trepidação, aquela vibração, pedaleria, né? Ou então, alguém aí que fez uma geometria errada, ou seja, mexeu em uma coisa e não mexeu na outra, ou seja, não aumentou... mexeu em ângulo de caixa de direção e não aumentou o rake, por exemplo, mexeu no quadro e encomendou um garfo errado, né? Um garfo com pouco rake, tem que tomar cuidado com isso. E se acontece isso, aí a bicicleta vai ficar arisca demais e passou de 50 por hora, começa... Tremer tudo, né? Fica perigosa. Então é isso que tem que tomar cuidado. Então a geometria tem que ser equilibrada, nem tanto muito arisca e nem tanto muito lenta. E com cuidado no tamanho do garfo. Exatamente, do rake do garfo. Kleber, no mountain bike eu consigo usar bem uma bike com quadro 17 ou 19. São dois tamanhos diferentes, né? E pelo jeito você também, né? Você tá aqui com uma 54... E com uma 56. Tem muito ajuste para fazer também, né? Eu sou, na verdade, em termos de proporções, eu sou meio orangotango. Meu braço é comprido, tá? E eu sou um cara alongado e voltei o alongamento que eu tinha antes do meu acidente. Então, eu uso uma 56, vocês podem ver, com mesa 120, tá? Mas eu posso também usar uma 54. Então, eu não usava 54 na geometria antiga, porque era ruim de eu fazer o sprint e eu perdi a tração na roda traseira. Mas isso é uma escolha de cada um. Então tem vários de vocês que estão na transição entre um tamanho e outro. E os profissionais, eles chegam a usar, às vezes, a bicicleta 2 tamanhos menor do que seria para um amador normalmente, mas eles usam uma mesa super comprida. E isso para deixar a roda bem embaixo, como vocês explicou. Para deixar aquilo que eu falei, com a roda bem embaixo de você numa escalada. Por quê? Numa etapa, por exemplo, num Tour de France, que é super montanhosa, eles ficam 80% mais ou menos do tempo subindo e 20% descendo. Então eles preferem eles, vamos dizer, perdem um pouco de segurança, tá? Para ganhar um pouquinho de performance. Na subida, né? E a segurança na descida. Exatamente. Ciclista profissional é outra espécie, né? Então eles colocam um guidão muito estreito, a mesa muito longa, então eles fazem coisas que assim... Só que os caras, eles são pilotos ao mesmo tempo. Olhando a postura do ciclista profissional no sprint é assustador, porque o corpo está muito em cima da roda lá.
fica, sabe, totalmente para cima, né? Curvo mesmo, lá na frente. Parece que quer bater a cabeça na roda da frente. Por exemplo, o Cavendish, um dos maiores velocistas de todos os tempos, a cabeça dele quase que ficava aqui, ó. A cabeça dele aqui. Justamente para a área frontal ser a menor possível. Para eles estavam fazendo sprint a 80 por hora, por exemplo, 70, 80 por hora. Valeu, Clé. Obrigado, então. Espero que você tenha gostado dessas informações, né, com foco na bicicleta de estrada de quadros pequenos. E a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu. Valeu.